Se essa história já mexeu com você só pelo título, se inscreve agora no canal, porque o que eu vou contar aqui é real. E por mais que pareça roteiro de filme, ainda me tira o sono até hoje. E mais, se você já viveu algo parecido, se alguém que você conheceu simplesmente sumiu sem explicação, deixa um comentário aqui. Vai ser bom saber que eu não sou o único. Foi em julho de 2012. A última vez que eu vi meus amigos foi na entrada da trilha da Serra do Mar. A gente tinha 20 e poucos anos, cheios de coragem e sem a menor noção do perigo. Éramos 5, eu, o Léo, a Camila, o Caio e a Júlia. A gente se conheceu na faculdade e fazia trilhas todo final de mês. Mas naquela, especificamente naquela, alguma coisa me disse para não ir. A gente se encontrou cedo, num posto de gasolina perto da estrada. Eu estava atrasado. Quando cheguei, o Caio já estava impaciente, o Léo rindo como sempre, a Camila ajeitando a mochila e a Júlia olhando para o céu como se já soubesse. Eu lembro de cada detalhe. Lembro até da frase da Camila antes de entrarem no carro. Se a gente não voltar, manda buscar a gente com helicóptero. Ela riu, a gente riu, só que eu não entrei no carro. Minha desculpa foi uma entrevista de estágio que tinha aparecido de última hora. Mas a verdade é que eu sonhei naquela madrugada com os 5 perdidos na mata. Eu acordei com o coração acelerado e com uma convicção absurda de que algo ia dar errado. Eu tentei falar, mas quem leva a sério alguém que recusa uma trilha por causa de um sonho? Eles foram mesmo assim. A trilha não era oficial. Era um caminho que o Léo conhecia de um grupo de exploradores locais, sem sinal de celular, sem guia, só com um mapa impresso mal rabiscado. Disseram que voltariam no dia seguinte, no máximo em 2. Eu fiquei com a promessa de esperar uma ligação, de ver as fotos quando voltassem, só que o telefone nunca tocou. Na primeira noite tudo parecia normal. No segundo dia, silêncio. No terceiro, comecei a ligar desesperado. Pais, irmãos, polícia. No quarto dia, a busca começou. Helicópteros, cães farejadores, gente da região. A trilha era densa, cheia de caminhos que levavam a lugar nenhum. E pior, começou a chover forte. Lembro da primeira vez que fui até lá com os bombeiros. A mata engolia tudo. Em alguns pontos, o rádio parava de funcionar. Achei um pedaço de mochila, mas não era deles. Em 6 dias, encontraram apenas pegadas perto de um rio, depois, nada. O que mais me marcou foi uma conversa com um bombeiro mais velho. Ele me puxou de lado depois do 4º dia de busca e disse com a voz baixa: "Tem trilha que se fecha, filho. Quando a mata não quer, ela não devolve." Na hora achei que era só superstição. Hoje eu já não sei. Depois de 3 semanas, encerraram as buscas. Nenhum vestígio, nenhum sinal de briga, de acidente, de fuga. Nada, como se tivessem evaporado. Eu virei o cara que deveria ter ido junto. Os pais não me olhavam mais no olho. Fui no velório simbólico de 4 caixões vazios. Me perguntavam o tempo todo se eu sabia de algo, se eu tinha brigado com eles, se eu não tinha sido o último a ver. E sim, fui eu. O último. Até hoje me lembro da Júlia acenando pela janela. Ela sorriu. E eu só balancei a cabeça como quem diz, boa sorte. Depois disso, minha vida entrou num modo automático. Troquei de cidade, mudei de curso, parei de fazer trilhas. Sonhava com eles o tempo todo, mas parei de contar para não parecer louco. Comecei a anotar os sonhos. Tinha coisa que não fazia sentido, nomes que eles nunca usaram, lugares que ninguém mencionou, uma espécie de chamado. Mas isso fica para depois. Porque ontem à noite, exatamente 12 anos depois, às 23h03, alguém bateu na minha porta. Foram 3 batidas secas. Não muito fortes, mas precisas. Uma pausa. Depois, mais 2. Eu congelei. Eram quase 11h30 da noite. E o prédio inteiro estava em silêncio. Naquela hora, ninguém visita ninguém. Fiquei parado alguns segundos, tentando lembrar se esperava alguma entrega, algum vizinho, qualquer coisa que justificasse aquilo. Nada. Só o som do meu próprio coração batendo mais alto do que deveria. Olhei pelo olho mágico. O corredor estava vazio.
só o tapete desbotado, a luz amarelada piscando e um envelope marrom no chão. Me ajoelhei devagar, sem coragem de tocar. Era leve, sem remetente, sem carimbo. Só meu nome escrito à mão, em letra trêmula. A mão suava quando abri. Lá dentro, uma foto. Era antiga. Parecia daquelas que a gente imprimia em lan house. A imagem estava meio lavada, mas eu reconheci na hora. Era o grupo. Nós 5 rindo na entrada da trilha da Serra do Mar. Só que tinha um detalhe. Um que me fez deixar cair a foto. Atrás de nós, na sombra, havia mais alguém. Peguei a foto de novo, olhei com mais atenção. Um vulto entre as árvores, meio encoberto, mas visível o suficiente para ver um rosto, ou o que parecia ser um rosto, e logo abaixo da imagem, escrita à caneta, uma frase. Você prometeu que nunca contaria. Fiquei imóvel por longos segundos, tentando processar. Prometi o quê? Pra quem? Eu nunca prometi nada sobre aquele dia. Ou será que sim? O barulho do vento batendo na janela me fez pular. Guardei o envelope numa gaveta, sentei no sofá e fiquei olhando para o nada. 12 anos. 12 anos de silêncio absoluto. E agora isso. Por que agora? Na manhã seguinte, fui até a delegacia. Mostrei a foto, contei o que aconteceu. O policial me olhou com uma expressão de mais um maluco da internet. Perguntou se podia ficar com a foto para verificar. Concordei, mas quando ele tentou escanear, a imagem simplesmente sumiu no visor. O fundo aparecia, mas as pessoas não. Ele me devolveu a foto com um olhar estranho. Talvez um reflexo, disse. Voltei para casa com a sensação de estar sendo seguido. O som dos passos na calçada parecia sempre um pouco atrasado do meu. Olhava para trás. Ninguém. À noite, o mesmo padrão de batidas na porta ecoou de novo. 3, pausa 2. Abri imediatamente. Nada. Dessa vez, deixaram uma coordenada rabiscada num pedaço de papel. Came 17. Trilha do Poço Verde. O mesmo ponto onde, em 2012, as buscas terminaram. Passei a noite acordado, revendo tudo que eu tinha guardado sobre aquele dia. As anotações dos sonhos, as matérias antigas, os mapas que salvei sem motivo. E ali, entre as folhas amareladas, encontrei algo que não lembrava de ter escrito. Uma frase no final de uma página. Se alguém voltar, siga o som da água. Minhas mãos tremiam. Eu reconhecia minha letra, mas não lembrava de ter escrito isso. E aquilo me fez entender uma coisa. Por mais que eu quisesse esquecer, uma parte de mim sempre soube que esse momento viria. Na manhã seguinte, preparei a mochila sem pensar muito. Lanterna, água, um velho canivete que o Léo me deu. Peguei o carro e dirigi até o mesmo posto de gasolina de 2012. Tudo parecia igual, mas eu me sentia outra pessoa. O frentista me olhou como se me reconhecesse. Você voltou? Perguntou. Eu não respondi. Quando cheguei no quilômetro 17, o coração já batia fora de ritmo. A placa da trilha ainda estava lá, mas o caminho parecia mais fechado, mais hostil, a vegetação engolindo a entrada. Mesmo assim, entrei. Os primeiros metros foram fáceis. Depois, o silêncio. Nem som de pássaro, nem vento. Só o farfalhar das folhas sob meus pés. A cada passo, uma lembrança. A Camila rindo, o Caio filmando tudo, o Léo contando piada, a Júlia com aquele olhar distante. E, de repente, uma sensação absurda de déjà vu. Como se eu já tivesse voltado ali antes. O som de água correndo me fez parar. Era fraco, mas constante. Segui o barulho até um pequeno córrego escondido por galhos. Ali, fincada na terra úmida, uma lanterna velha, coberta de musgo. O mesmo modelo que o Léo usava. Peguei com cuidado, ainda com um resquício de energia. Piscou uma vez, depois apagou. O sol já começava a descer quando senti o ar mudar. Frio, pesado, como se alguém me observasse. E no meio daquele silêncio, juro que ouvi uma voz, muito fraca, mas familiar. Volta para casa, antes que anoiteça. Dei um passo para trás. O chão cedeu. E então a lanterna acendeu sozinha, apontando para uma marca no tronco de uma árvore. 3 riscos verticais, uma pausa, 2.
As mesmas batidas na minha porta. Eu congelei diante daquelas marcas. 3 riscos. Pausa. 2. O mesmo padrão das batidas na porta. Toquei o tronco com a ponta dos dedos, a madeira fria, úmida, como se tivesse acabado de ser riscada. Senti um arrepio subir pela espinha. A trilha parecia respirar ao meu redor, o ar pesado, parado e o som da água cada vez mais distante, como se estivesse sendo engolido pela mata. De repente, um estalo, um galho se partindo atrás de mim. Girei rápido, o coração acelerado, mas não vi ninguém. Só um vulto atravessando a neblina. Era alto, magro, movia-se devagar. Chamei sem pensar. Léo! O eco devolveu meu próprio nome. Apertei o passo, segui o vulto por alguns metros, mas ele desapareceu entre as árvores. Parei ofegante, tentando entender se aquilo era mesmo real ou se a falta de sono já estava me fazendo ver coisas. E foi ali, exatamente ali, que encontrei o segundo envelope, preso entre as raízes de uma figueira. Dessa vez, a letra era firme. Dentro, um papel dobrado em 4, úmido, mas legível. Você não devia ter voltado sozinho. A trilha lembra. Olhei em volta. A trilha lembrava. Mas de quê? Do que aconteceu? Do que eu fiz? Foi quando percebi que o caminho atrás de mim já não era o mesmo. O mato parecia ter fechado, cobrindo a entrada. Fiquei alguns minutos tentando voltar, empurrando os galhos, até entender que eu estava andando em círculos. O sol já quase sumia quando o som do córrego cessou por completo. Nenhum som, nenhum vento, só o silêncio absoluto, como se o mundo tivesse sido desligado. E dentro desse silêncio, um barulho seco, toque, 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 vindo do nada. 3 batidas, pausa, 2. Corri sem pensar, me afastando, tropeçando em raízes, tentando achar uma saída. Até que vi uma luz fraca à frente. Uma cabana, de madeira velha, janelas quebradas, telhado caindo. Parecia abandonada há décadas, mas a luz estava lá, no interior, oscilando. Me aproximei devagar. O chão rangia a cada passo. A porta entreaberta e, no chão, marcas de barro frescas, pegadas. 5 pares lado a lado entrando na cabana. Empurrei a porta. O cheiro era de madeira úmida e mofo. No canto, uma mesa coberta por folhas de jornal antigas. As manchetes gritavam: Jovens desaparecem na Serra do Mar. Buscas continuam. Famílias cobram respostas após 3 meses sem notícias. E uma foto. Nós 5 sorrindo, como se o tempo tivesse congelado naquele dia. Mas havia algo diferente. No canto da imagem, alguém havia escrito a caneta: 12 anos é o tempo que a mata precisa para devolver o que tomou. Senti o estômago revirar. Peguei a lanterna e olhei ao redor. No chão, uma mochila rasgada. Dentro, uma pulseira de tecido. A mesma que a Júlia usava. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Foi então que ouvi uma voz, não alta, mas nítida, próxima. Você voltou. A lanterna falhou. Por um segundo, tudo ficou escuro. Quando voltou, havia uma silhueta parada na porta. O rosto parcialmente encoberto pela luz, o corpo molhado, a roupa rasgada. Eu não consegui mover um músculo. Ela deu um passo à frente, e então eu vi. Era a Camila, ou algo que parecia ser. O rosto mais envelhecido, o olhar perdido. Mas era ela. Camila? Minha voz saiu trêmula. Ela não respondeu. Só ergueu o braço e apontou para fora da cabana. Eles estão lá. Antes que eu dissesse qualquer coisa, apagou-se a lanterna novamente. E quando acendeu, ela não estava mais ali. Corri para fora, gritando seus nomes. Léo! Júlia! Caio! Nada. Só o vento voltando, leve, cortando o frio. E no chão, no lugar das pegadas, havia um novo envelope. Dentro, uma fotografia. Era a cabana, tirada de fora. E, pela janela, dava para ver a minha silhueta dentro dela. Na parte de trás, a mesma letra trêmula. Você prometeu que nunca contaria. Agora a gente precisa de você. O barulho do meu celular me arrancou do transe. Uma notificação. Mensagem de número desconhecido. Não vá embora ainda. O que você esqueceu está enterrado no mesmo lugar. O mesmo lugar.
O rio, o ponto onde as buscas terminaram. Olhei para o céu. O tempo fechava rápido. Peguei a lanterna e comecei a andar, sem saber exatamente para onde. Mas, no fundo, eu já sabia que o caminho ia me levar até onde tudo começou. E talvez, dessa vez, a trilha não quisesse me deixar voltar. Chegar ao rio levou mais tempo do que deveria. A trilha parecia se esticar, como se o caminho se recusasse a terminar. Os arbustos estavam mais fechados, o solo mais escorregadio, e em certos pontos a neblina engolia tudo à frente. Mas eu conhecia aquele trajeto. Eu já tinha vindo ali 12 anos atrás com os bombeiros. O rio corria por trás de um platô, depois virava à esquerda, onde tinham encontrado algumas pegadas perto da margem. Só que, ao chegar, entendi que alguma coisa estava errada. O rio não estava lá. O curso d'água que sempre fluía constante entre as pedras havia secado. A mata tinha engolido quase tudo. Só restavam sulcos no chão, como veias secas, e uma pedra grande e lisa no centro da clareira. O silêncio era absoluto. Nem o som da floresta, nem insetos, só o eco dos meus passos. Me aproximei da pedra. No topo dela havia terra remexida e algo metálico enterrado. Cavei com as mãos, ignorando o corte na palma. Alguns minutos depois, puxei uma pequena caixa de ferro, trancada com um cadeado velho. Ao lado, envolto em plástico, um caderno encharcado. O diário do Caio. Reconheci pela capa preta. As folhas estavam danificadas, mas algumas ainda legíveis. Nas primeiras páginas, anotações típicas, data, clima, localização GPS. Mas à medida que avançava, os relatos ficavam perturbadores. Dia 2. Ouvimos vozes à noite. Não era animal. Júlia disse que alguém a chamou pelo nome. Dia 3. Léo viu alguém observando a gente do outro lado do rio, mas sumiu rápido. Dia 4. Camila sonhou com a mãe dela, mas a mãe estava com os olhos brancos. Dia 5, Júlia desapareceu por 3 horas e não lembra onde esteve. Disse que ouviu eles chamando. Dia 6, alguém riscou 3 linhas e 2 depois da nossa fogueira apagar sozinha. Minhas mãos tremiam. A última entrada, escrita com a caligrafia quase ilegível, dizia: se alguém achar isso, a trilha está viva. Ela quer manter, mas pode devolver se houver troca. Troca? Troca de quê? O vento soprou forte, levantando folhas secas. Quando olhei para trás, juro que vi alguém entre as árvores. Mas não se mexia, só me olhava. O rosto coberto por sombra, não consegui dar um passo. Ficamos assim, nos encarando por segundos que pareceram minutos, e então ele virou lentamente e se embrenhou na mata. Segui sem pensar. A caixa de ferro ainda nas mãos. A trilha o engolia, mas os sons voltavam. O farfalhar de folhas, galhos quebrando, sussurros distantes. A cada passo, uma voz diferente, familiar. O riso da Camila. O jeito do Léo contando piada. O grito do Caio imitando uma onça. A Júlia dizendo, a gente ainda tá aqui. E então, diante de mim, a clareira onde, 12 anos atrás, o grupo de busca havia encerrado tudo. Na época, eles disseram que não havia mais rastros. Mas agora, bem no centro, havia 5 pedras dispostas em círculo. Sobre cada uma, um objeto. O boné do Caio, a pulseira da Júlia, a bandana do Léo, o colar da Camila e, no último, minha foto. A mesma imagem de 2012. Só que agora eu estava riscado com tinta vermelha. O som de passos atrás de mim. Girei rápido, a luz da lanterna tremia. E lá estavam eles. Os 4, encharcados, mais velhos, os olhos escuros, sem piscar. Não disseram nada, só me encararam. O Léo deu um passo à frente, tirou algo do bolso, a chave da caixa. Eu não conseguia falar, o coração disparado. A caixa pesava como chumbo nas minhas mãos. Abri, dentro, uma carta dobrada, escrita com a mesma letra da primeira mensagem. Você prometeu que esqueceria, mas voltou. E agora precisa lembrar o que fez. Minha cabeça latejou. Um zumbido alto, como se 1000 vozes gritassem ao mesmo tempo. Cenas que eu não lembrava invadiram minha mente. A última trilha.
Júlia gritando, alguém correndo, um som de pedra, sangue. Depois, silêncio. Eu caí de joelhos, tentando entender. O Léo se ajoelhou na minha frente e pela primeira vez ele falou, você saiu e trancou a gente aqui. A frase do Léo atravessou meu peito como uma lâmina. Você saiu e trancou a gente aqui. Minha cabeça girava. A clareira parecia se fechar em volta. Os olhos deles, Camila, Júlia, Caio, Léo, fixos, fundos, opacos. Mas tinha algo mais, algo errado. Eles estavam ali, mas não eram eles. Eu tentei falar, mas a garganta travou. Tudo em mim gritava para correr, mas meu corpo não obedecia. Léo se aproximou mais. Seus olhos escuros refletiam a lanterna piscando e então ele sussurrou. Você prometeu que nunca contaria, mas a trilha lembra. E agora, ela quer lembrar com você. Camila se abaixou ao lado dele, ainda sem piscar. Ela tirou do bolso um espelho de bolso rachado, o mesmo que ela usava em todas as trilhas. Estendeu na minha direção. A imagem refletida ali não era minha. No espelho, o meu rosto estava machucado, sujo, os olhos vermelhos, e atrás de mim aparecia alguém, uma sexta pessoa, um vulto alto de braços longos, parado bem atrás do meu ombro esquerdo. Virei imediatamente. Não havia ninguém, mas a temperatura caiu. O tempo pareceu suspenso. A mata em volta da clareira começou a girar devagar, como se dobrasse ao meu redor. Um som grave, quase como um ronco vindo das profundezas da terra, preencheu o ar. Foi aí que entendi. Eles não estavam vivos. Ou melhor, não estavam só mortos. A trilha os tinha, e agora me queria de volta. Eles não voltaram para me reencontrar. Voltaram para buscar o que faltava. O elo que rompeu o ciclo. Eu. A Júlia se aproximou, finalmente falou. Mas sua voz era como o vento passando por folhas secas. Você disse que voltaria, mas você fugiu. Minha memória começou a liberar cenas que estavam trancadas há anos. Nós discutimos naquela noite. Algo deu errado. A Júlia se machucou. Eu entrei em pânico. Corri sozinho pela mata até encontrar uma clareira que parecia um caminho. Lembro de ouvir gritos. Lembro de prometer que ia buscar ajuda. Mas quando cheguei na estrada, não falei a verdade. Eu esqueci. Eu decidi esquecer. Minha fuga se tornou um trauma tão profundo que minha mente apagou. Eu criei uma história onde eles se perderam, onde eu nunca estive na trilha. Mas eu estive. Eu fui o último a vê-los vivos. A caixa de ferro ainda estava aberta no meu colo. Dentro, um último papel. Um mapa desenhado à mão com um ponto vermelho piscando. A rota de saída. Um aviso. Ou um teste. Léo estendeu a mão. Você pode sair, mas alguém precisa ficar no seu lugar. Olhei para os quatro. Nenhum deles se movia. Não era um pedido. Era um pacto. O som do espelho rachando me fez olhar para baixo. O vidro se quebrou sozinho em 1000 pedaços. Quando ergui a cabeça, eles tinham sumido. A clareira agora estava vazia. Os objetos sobre as pedras tinham desaparecido. Mas o mapa ainda brilhava, com uma luz vermelha pulsante. Me levantei com dificuldade. As pernas tremiam. Peguei o mapa, guardei na mochila e segui pela única trilha aberta. Um corredor estreito entre duas árvores antigas. A cada passo, o som do mundo voltava. O farfalhar das folhas, um pássaro distante, o zumbido de insetos. E quando atravessei o último arbusto, estava de volta à estrada. O mesmo quilômetro 17. O mesmo posto ao longe. O céu começando a clarear. Voltei para casa sem dizer uma palavra. Tranquei a porta. Me tranquei por dentro. Tentei dormir, mas às 23h03 em ponto, 3 batidas. Pausa. 2. Exatas. Frias. Dessa vez, eu abri. Na porta, não havia ninguém. Só uma mochila velha, suja de barro. A minha, a que usei em 2012. Dentro, uma única coisa. Um papel com 4 palavras escritas à mão. Agora é sua vez.